boa tarde, boa noite, pessoas amantes de filosofia. Aqui é o Gabriel Ferreira dos Santos, estudante do terceiro ano de filosofia, e estarei aqui gravando para vocês mais um podcast, o nosso Paideia de Filosofia. Hoje o nosso tema vai ser sobre linguagem. Vamos falar sobre a linguagem dentro da filosofia. Mas para explicarmos melhor esse tema, vou pedir a ajuda de 3 colegas que também estão no terceiro ano. O Michael. Oi. Também o William Menezes. Opa. E o Luiz Gasparoni. Salve, boa noite. Vamos estar falando sobre esse tema. Esse tema aqui é muito importante para a nossa realidade. Então, começando aqui pelo Michael, eu vou pedir para ele falar um pouquinho, como que a linguagem se tornou um instrumento importante para a filosofia. Então, como que a linguagem se tornou importante para a filosofia contemporânea? Primeiro, nós temos que entender que a filosofia contemporânea ela tem 3 grandes áreas. A linguagem é uma delas, mas existe a hermenêutica de Schleiermacher, a fenomenologia de Edmundo Husserl e de Frege, que começou propriamente a linguagem, a linguagem da filosofia analítica. O estudo da linguagem pela filosofia começou lá em Platão, com o diálogo do Crátilo. Platão faz a pergunta sobre a linguagem, no caso as palavras, como as palavras podem contribuir para o conhecimento da realidade. Platão ele responde essa questão de 2 modos. A primeira é de uma forma naturalista e a outra é convencionalista. A naturalista, ela defende que existe uma relação natural entre o signo e a coisa significada. O contrário do naturalismo é o convencionalismo. O convencionalismo vai dizer que ela vai variar conforme as línguas. Então, o signo ele varia o seu significado de língua para língua. Então, isso cria um pouco uma divergência. Então, por fim, no Crátilo, Platão deixa uma aporia, não chega a responder propriamente essa questão, mas permite uma aporia. Passando por um pouco para Aristóteles vai falar da linguagem no Tratado da Interpretação, que pertence ao conjunto do órgão. Aristóteles vai dizer que as palavras faladas são como símbolos das afecções da alma, e as palavras escritas são símbolos das palavras faladas. Ele também vai dizer que as palavras escritas e as palavras faladas, elas são proferidas conforme a cultura, então elas vão variar de cultura para cultura. Praticamente, durante toda a Idade Média e a Idade Moderna, foi-se concebido essa ideia de Aristóteles. Somente um pouco que variou foi Descartes. Descartes vai dizer que os conceitos são como que uma imagem mental da coisa que nós estamos significando, colocando palavras, Então, nós estamos fazendo uma representação, ou seja, colocando algo no lugar daquilo, Avançando um pouco até chegar à contemporaneidade, ela vai se perguntar como que a linguagem ela influencia na comunicação, principalmente na comunicação, Ela vai ter sérias consequências para a nossa comunicação. Então, principalmente, a filosofia contemporânea vai estudar a performance e a pragmática da linguagem. Ela vai dizer assim, como que são os processos de significação. O principal estudo dela, como são os principais processos de significação e a natureza do signo. Então, Michael, o que você disse realmente é muito importante. A gente percebe, que a linguagem tem um grande papel na história da filosofia. No entanto, eu acho que dá para aprofundar mais um pouco. Então, como o Luiz está aqui com a gente, eu vou pedir para ele se aprofundar, Então, Luiz, por que essa linguagem, do que o Michael explicou para a gente, se tornou um instrumento tão importante para a filosofia? Gabriel, então, contribuindo junto com o que o Michael abordou, nós podemos falar que a linguagem somente passou a dominar a cena filosófica a partir do século XIX, como uma reação ao idealismo transcendental de matriz kantiana ou hegeliana, e também ao empirismo psicologista de John Stuart Mill. Ela foi uma contribuição ao movimento da filosofia contemporânea, uma crítica da própria linguagem, a linguagem que critica a si própria, e redunda no nascimento de uma nova filosofia, a filosofia da linguagem. Essa filosofia tem uma concepção básica que é a análise da própria linguagem e sua significação,
e acaba transformando-se em uma linguagem ideal pragmática, assim como o Michael abordou na sua questão da pragmática, que investiga a si próprio como linguagem ordinária e seu uso dentro do contexto cotidiano. E reduzindo isso em palavras mais específicas ou mais simples, nós podemos dizer que a contribuição da filosofia da linguagem é uma criação de um paradigma linguístico que quebra com a tradição filosófica dominante, reduzida à epistemologia, seja a filosofia clássica ou seja a filosofia contemporânea cientificista. Ela encontra em si uma maneira de sair da própria linguagem através de si própria. A verdade de si fundamenta a ciência que pode resolver a partir do esclarecimento de expressões linguísticas. Ou seja, a linguagem assumirá uma tarefa de analisar a própria filosofia da linguagem, quebrando em si com a filosofia tradicional platônica ou com a filosofia contemporânea russeliana, a partir do modo de ser a língua como si própria. De fato, Luiz, é muito interessante isso que você colocou, porque essa quebra de paradigma, né, que foi demonstrado por você, dá uma nova visão, né, dá um novo jeito de você interpretar o mundo, tirando aquilo um pouco que é da tradição e trazendo algo mais moderno, né, mais contemporâneo para a gente. Sendo assim, a gente já escutou, né, um pouquinho como e o porquê que a linguagem, né, se tornou tão importante para a filosofia, e principalmente, né, para a filosofia contemporânea. No entanto, o Michael, né, deu uma pincelada falando sobre Aristóteles, mas eu vou pedir para você, Menezes, se aprofundar um pouco mais. Já que na faculdade, né, a gente estudou ali os textos de Aristóteles, o professor, né, explicou um pouco sobre essa matéria, então eu vou pedir para você se aprofunde mais, né, se relacione a questão de Aristóteles com a importância, né, da linguagem para a filosofia. Então, Gabriel, o Luiz ele falou para a gente da filosofia da linguagem surgida no século XIX. E, de fato, ela surgiu como filosofia própria solar. Em Aristóteles, a gente tinha uma metafísica e uma epistemologia que caminhavam juntos. A filosofia da linguagem não tinha um caráter próprio. E uma passagem bem significante de Aristóteles é aquela que ele diz que os discursos verdadeiros são semelhantes às coisas, em oposição aos sofistas, né? Então, o que o Aristóteles está querendo dizer nessa expressão? Ele está falando que a afecção da alma, a expressão, ela precisa estar em sintonia com a coisa em si. A coisa em si é a coisa no mundo, a coisa real. O que a gente chama na filosofia clássica de substância. E o que Aristóteles está querendo dizer é que a expressão, para ser verdadeira, ela precisa estar em sintonia com essa substância. Então acontece que a expressão aqui, que eu estou falando, não é simplesmente o símbolo, ou seja, uma palavra escrita, uma palavra falada, cotidianamente, que foi convencionada pela cultura. Não é uma palavra em uma língua específica. O que o Aristóteles está querendo falar é daquela expressão na psique, né? O que é manifestado na psique. Então, em termos filosóficos, há um signo, que é essa palavra escrita, né? Ou a fala no idioma. Um significante, que é essa representação na nossa alma, as afecções. E há a coisa em si. Né? Então, quando Aristóteles fala que os discursos verdadeiros são semelhantes às coisas, ele está falando dessa afecção na nossa alma que tem que ser semelhante à coisa. E que depois, um terceiro passo, vai se traduzir no nosso idioma, na nossa escrita. É importante entender que essa separação ela é feita apenas no âmbito teórico, porque o discurso, na prática, ele não funciona longe do signo, ou seja, o pensamento raciocina sempre pela linguagem. Então, Aristóteles aí, ele já quer criticar os sofistas, né? Falando que eles ficavam apenas manipulando os signos, né? Para convencer as pessoas e até fazer com que as pessoas admitissem coisas absurdas, né? E o Aristóteles fala, isso é uma bobice tamanha porque eles manipulam a linguagem, mas eles não podem fazer isso com a coisa em si. E aí a palavra vai ficar vazia, né? Então eles ignoram que a linguagem ela tem um número limitado de significações. E se ela tiver um número infinito de significações, isso não vai dizer nada, né? E mesmo que tenha um número infinito de significações, se isso não se relaciona com a coisa em si, é vazio de sentido. Então a contribuição que o Aristóteles faz nesse sentido é em âmbito metafísico e epistemológico. A linguagem ela é usada
para a metafísica e para a epistemologia, não é uma coisa própria. Entretanto, como instrumento da metafísica, nós já podemos fazer uma ciência muito grande com ela, né? No âmbito entendendo o signo, as significações e o significado. É isso, Gabriel. Então, pessoal, como vocês puderam, né, escutar na nossa conversa de hoje, essa apresentação, né, sobre a importância da linguagem na filosofia é apenas uma pincelada sobre tudo. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais, fiquem à vontade, é um tema muito importante, mas nós temos que encerrar por hoje. Agradeço a cada um que escutou o nosso podcast e também cada um aqui que partilhou um pouquinho, né, sobre a importância da linguagem. E nós encerramos o nosso podcast. Muito obrigado a todos.